Vamos lá, galera, vídeo novo aqui no canal e eu trarei um material especial que eu já estou realmente preparando para ele, que é 5 questões sobre probabilidade. É um assunto muito importante, dispensa apresentações, não é? É um assunto aí que você irá encontrar com ele em todas as provas, sem exceção, tá? Se envolveu matemática, envolveu raciocínio lógico, você tem probabilidade ali no edital. Tanto para o Enem, quanto para vestibular, quanto para concurso, não é? Sempre vai ocorrer esse tipo de questão e é o tipo de material que causa muita dificuldade porque ele ali abrange, né, várias ramificações. Ele vem junto com análise combinatória, ele vem junto com porcentagem, que o pessoal tem realmente um medo, né? Então vamos lá junto, que é bem bacana. 5 questões aí, todas de concurso, tá? Então senta-se, acomoda-se e vem comigo que nós vamos começar. Já aproveita e se inscreve no canal se você gostar desse material, dá essa força, viu, que tá bem variado mesmo. Então vamos lá. Primeira questão para vocês aí, ó. Todas elas de 2025, tá? Essa primeira é da Banca Avança, São Paulo. Correu para a Câmara de Caçapava, para inúmeros cargos, tanto médio quanto superior. Um professor aplicou a prova com 2 questões, onde cada uma era de múltipla escolha, com a única alternativa correta. Sabe-se que 50% dos estudantes acertaram a primeira questão. 30% dos estudantes acertaram a segunda, né? E 30% deles não acertaram nenhuma das duas. Quantos por cento dos estudantes acertaram ambas as questões? E antes de mais nada, pausa o vídeo, tenta resolvê-la, né? E depois você prossegue para ver se o gabarito bate e para ver se a explicação está condizente. Show? Então bora lá, bora comigo agora, viu? Meu povo, esse tipo de questão geralmente você costuma resolvê-la através do diagrama de Venn, né? Que é aquela que você coloca ali os conjuntozinhos, né? Preenche as informações, é muito útil, é muito importante. Só que particularmente quando ele envolve ali somente 2 conjuntos, né? Nessa modelagem aí, eu vou trazer aqui um atalho, um macete mais simples, para você realmente ganhar tempo. Tranquilo? Então bora lá, bora interpretar o enunciado e entender como é que você chega até o resultado. Pessoal, questões envolvendo porcentagem, não é? Nesse caso específico aí, você sempre vai ter a totalidade como 100%, certo? E o enunciado lhe informa que 30% não acertaram. Ele especifica isso, não é? Então, subentende-se que os outros 70% acertaram. Tranquilo até aí? Porque quando eu somar os 30 mais os 70, eu vou ter os 100%, que é a totalidade. Então, nós vamos observar esses 70% que acertaram. Agora atenção aqui, viu? O enunciado lhe diz que 50% acertaram a primeira, não é? E 30% acertaram a segunda. E se você somar ali os 50 mais o 30, você vai ter 80%. Poxa, como é que 70% acertaram e aqui na somatória eu tenho 80%? E aí, olha só que bacana, esses 10% extra, não é? 80 menos 70 sobram 10, é justamente daquelas pessoas que acertaram as 2 questões, não é? Que é de fato o que o enunciado procura. Gabarito letra B de bola, tá bom? Eu estou explicando para vocês aqui o outro método alternativo, né? Para você não ter que desenvolver ali o diagrama de Venn, que nesse caso específico seria mais complexo, viu? Então esse valor que sobra, essa diferença, seria aquelas pessoas que obviamente acertaram tanto a questão A quanto a questão B. Show? Deixa nos comentários se pareceu confuso, que aí eu trarei a explicação de outra forma, tá? Inclusive eu tenho questões aqui no canal, muito delas, envolvendo aí diagrama de Venn, elas são muito elogiadas, viu? E aí ela traz esse conceito aí mais a fundo, né? Como é que você resolveria questões mais complexas, certo? Mas essa daqui realmente ela é mais simples, você pode optar por isso. Show de bola? Bora lá, bora prosseguir, viu? Segunda questão aí, ó. Essa também é em 2025, ocorreu para a Banca Ibest, viu? Para o Cresce da 11ª região de Santa Catarina, para inúmeros cargos, viu? Então, bora lá. Bem interessante também, ó. Ela me diz, quer ver? Em um salão de bingo serão sorteados números inteiros de 1 a 90, todos com a mesma probabilidade de serem escolhidos. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a probabilidade de que o primeiro número sorteado seja maior do que 18. Então aqui você pausa o vídeo, tenta resolvê-la sempre, né? E depois nós prosseguimos para ver se o gabarito bate.
Beleza? Lembrando que eu estou tratando aqui, eu deixei as mais difíceis por final, viu? Que eu quero mastigar um pouquinho mais, que elas são mais espinhosas. Então, se achar que o vídeo está muito longo, pausa um pouco, respira, né? Bebe uma água e depois você prossegue, que eu garanto que vale a pena todo ele. Então, bora lá, viu? Pessoal, quantos são aí os eventos favoráveis, né? Aqueles numerais que são maiores do que 18. Que rapidamente aqui, relembrando, probabilidade, resumindo, né? Você tem o total de eventos favoráveis, que é meu numerador, e o denominador, total de eventos geral, né, que nós chamamos aí de espaço amostral. Show? Então, quais são os eventos favoráveis? Aqueles que são maiores do que 18. Bom, se eu tenho 90 números, né, de 1 até 90, para eu descobrir quantos são aqueles maiores do que 18, eu farei 90 menos 18. Certo? Que você vai encontrar ali o valor de 72. Então, eu tenho 72 resultados que me são favoráveis. E o denominador vai ser qual? Bom, os 90, né? Que é a totalidade que eu tenho ali. Bom, já tenho ali minha informação. Agora cabe a mim somente simplificando, viu? E aí eu não vou mastigar muito. Essa parte aqui realmente é particular de cada um, tá? Faça da maneira que você acha mais fácil, rápido e que você tenha certeza, viu? Então aqui você pode ir de 2 em 2, né, que os valores são pares, ó. Você pode ir de 3 em 3, você pode ir de 6 em 6, tá? Faça do seu jeito. Portanto, que você chegue numa simplificação boa, que eu tenho ali 8 sobre 10, né? E 8 sobre 10, você traduzindo aquilo ali para a porcentagem, você tem 80%, que é justamente o meu gabarito, viu? Letra C de casa. Eu tenho 80% aí de chances de eu tirar esse numeral maior do que 18. Tranquilo, bacana? Bom, aí as duas primeiras, né, eu mastiguei um pouco mais. Bora prosseguir. A terceira em diante agora, elas são realmente mais espinhosas, tá? Então redobra a atenção, que eu garanto que elas são bem interessantes. Bora lá. Essa terceira aqui, ó, ela ocorreu para a Banca Objetiva, viu? 2025, Prefeitura de Guadalupe, no Piauí. Ela, inclusive, é uma banca que ela tem trazido aí muitas questões de probabilidade, viu? Eu tenho trazido aqui para o canal também, resolvido com o meu pessoal, meus alunos. E recomendo muito que você, de fato, estude esse assunto, principalmente para essa banca, viu? Em um dado comum de 6 faces, uma face é sorteada ao acaso. E aí, atenção, viu? Qual é a probabilidade de o número sorteado ser par ou maior do que 4? E aí nós temos aquela situação do ou, viu? Galera, eu recomendo de verdade que você resolva através da fórmula. Eu sei que isso aí gera debates, né? Que o pessoal fala, mas isso aqui é simples, ó. Eu consigo resolver tranquilamente, né? Mas utilize a fórmula para você se familiarizar ela, caso uma questão ela venha com mais complexidade, viu? Então, bora trabalhar a formulazinha aí, ó. Perca o medo, que ela é bem tranquila, viu? Cálculo aí de união entre conjuntos, né? Eu calculo o total de elementos do primeiro evento, eu somo, né? E o total de elementos do segundo evento, e por fim eu removo aquela interseção dos dois conjuntos, que é justamente para que eu não tenha valores repetidos, tá? Então, bora traduzir tudo isso aí, que é muito de boa mesmo, ó. NA união B, né, que é total de elementos da união de A e B. Perceba que eu nem estou falando de porcentagem ainda, de probabilidade, eu estou falando ali de conjuntos, né, que é de fato como nós vamos avançar. E aí eu vou calcular o total de elementos de A. Esse A, no caso, eu vou utilizar como sendo os elementos pares, não é? E o total de elementos de B, que eu vou utilizar como sendo aqueles que são maiores do que 4. E aquele último ali que eu irei subtrair, né, que é a interseção de A e B, são aqueles elementos que são pares e maiores do que 4, certo? E aí, o total disso daí vai me dar meu numerador, né, meu total de eventos favoráveis. Tranquilo? Fixe essa formulazinha aí, que ela vai ser utilizada sempre que você tiver questões de probabilidade envolvendo ou. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Total de elementos do primeiro evento, né, que é sortear o número par. Bom, se eu vou de 1 a 6, eu tenho o quê? 3 pares. 2, 4 e 6. Registre essa informação. Segundo evento, se é um número maior do que 4, numerais maiores do que 4, quais são? 5 e 6. Então, tenho 2 valores aí, não é? E agora, por fim, eu irei eliminar aquele valor que ele é tanto par quanto maior do que 4. Então, eu tenho apenas um elemento, que é o numeral 6, viu? E aí eu vou calcular essa informação toda, ó.
3 mais 2, 5. 5 menos 1, 4. 4 é o total de elementos que eu tenho aí favoráveis, né, galera? Perceba que eu faço todo esse procedimento para eu eliminar aquelas quantidades repetidas. Porque esses 4 aí, muito rapidamente, bora lá, quais seriam? Eu teria o numeral 2, não é? O numeral, cadê? 2, 4, 5 e 6. Esses são os 4 valores. Perceba que nenhum deles se repetiu, não é? Porque eu eliminei ali o valor que estaria presente nos 2, que é o 6, na verdade. 2, 4, 5 e... acho que o 3 também, não me lembro agora. Me perdi um pouquinho, tá? Mas são 4 elementos aí que são os favoráveis. E eu vou adiantar para eu não esticar muito o vídeo. Tranquilo? Então, 4 é o total de eventos favoráveis. E o total de evento, no geral, como é o dado de 6 faces, né? Você tem aí 4 sobre 6. Eu tenho 6 como total de eventos, que é meu espaço amostral, não é? 4 sobre 6, eu simplificando, eu tenho 2/3, certo? Tranquilo? Letra C de casa aí, ó. Eu espero que tenha ficado entendido de verdade. Caso não, pessoal, traz aí nos comentários, viu, que eu explico de uma outra forma. Show? Bacana? Muito importante isso daqui, viu? Você dominar essa terceira questão. Bora lá, bora avançar, viu? Eu guardei aí as duas últimas por final, que elas de fato são mais espinhosas, tá? Mas é aquele espinho que de fato é importante você dominar ele agora, certo? Agora que estamos só aprendendo, para quando cair no concurso você estar realmente pronto para ele. Então vamos lá, perca o medo, viu? Essa aqui ocorreu para a banca USCE, né? Aquelas bancas específicas ali do estado do Ceará, e para inúmeros cargos, Polícia Civil e etc, viu? Também, obviamente, esse ano 2025. São questões bem atualizadas. Eu tenho certeza que os alunos olharam para ela e já sentiram aquele medo. Mas bora comigo, vou ensinar um macetão bom para ela. A probabilidade de redução de pena por bom comportamento, entre parênteses, né, é de 60%. Ao selecionar aleatoriamente 5 detentos, a probabilidade de nenhum ter sua pena reduzida é de nenhum ter sua pena reduzida, tá? Pausa o vídeo, tenta resolvê-la e depois prossegue para ver se a explicação está condizente, né, junto com o gabarito. Então vamos lá, senhores, vamos interpretar todo o enunciado, né? Ele tem ali uma probabilidade, uma porcentagem de 60% para aqueles presos que têm uma redução de pena, não é? Devido ao bom comportamento. E aí bora lá analisar qual seria a porcentagem daqueles que não têm essa redução, ou seja, aqueles que não têm um bom comportamento. Bom, se eu tenho 60 para um, eu vou ter 40 para o outro, não é? Então eu tenho 40% ali, ó, de chance daquele preso não ter essa redução de pena, certo? Pessoal, como eu tenho 5 presos, eu vou ter 40% para o primeiro, né? 40% para o segundo, para o terceiro, por quarto e para o quinto. Então, eu vou ter aí a multiplicação desses 5 valores, não é? 40%. É interessante você representar ali o 40 sobre 100, né? Que de fato fica mais fácil para você, até para o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, tem ali 40%, 40 sobre 100. Como eu vou multiplicar aquilo 5 vezes, não é? Você vai ter aquele valor elevado à quinta potência. Show? E o resultado disso daí é o gabarito. Bacana? Agora, bora lá. Eu tenho certeza que boa parte dos alunos, quando ele olha 4 sobre 5, ele cria aquele desconforto, né? Porque eu vou ter que multiplicar 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 5 vezes. Então, olha que macetão bacana para vocês agora, viu? Você vai lembrar que o 4 é igual a 2 ao quadrado, não é? Ó? Então, se eu representar ali o 4 como 2 ao quadrado, né? Vamos cortar aquele zero. Corta aquele zero ali de 40, aquele zero de 100, deixa 4 sobre 10, certo? E aquele 4 ali eu vou representar ele como 2 ao quadrado. E aí você vai fazer ali, ó, potência de potência, não é? Que é simplesmente você multiplicar aquele 2 do expoente, do 4, e aquele 5 ali do expoente, lá em cima, não é? 2 vezes 5, 10. Aonde é que eu quero chegar aqui? 4 elevado à quinta é a mesma coisa que 2 elevado à décima. E atenção, viu? Caso você não tenha familiarizado as potências de 2, eu recomendo fortemente que você as decore. Elas são as mais importantes, viu? Então pega aí, depois do vídeo aqui, vai lá e memoriza 2 a 0, 2 elevado à primeira, 2 elevado à segunda, até 2 elevado à décima, viu? Porque você vai utilizar em situações como essa, viu? Então, para resumir,
4 elevado à quinta é a mesma coisa que 2 elevado à décima, conforme eu demonstrei, que você tem aí 1024, certo? E na parte de baixo, também muito bacana, 10 elevado à quinta, aí você tem um truquezinho também, ó. Você preenche 1 e complementa com 5 zeros, tá? Cada zero ali representa um expoente, né? Quando eu tenho elevado à quinta, eu tenho 5 zeros. E aí, quando você faz ali rapidamente o deslocamento da vírgula, bacana, você vai pegar o resultado, letra E de escola, não é? Ó, aquilo ali seria a minha porcentagem para aqueles 5 detentos, né? Não terem a pena reduzida. Tranquilo? Lembrando que essa quarta e essa quinta que eu vou trazer agora, elas são mais espinhosas, então, caso a dúvida persista, assiste novamente o vídeo, tá? Com calma. E mesmo assim não sanou, deixa nos comentários que aí eu trarei outra forma de resolução, certo? Mas não sai daqui realmente sem saber essa informação, porque eu garanto de verdade que é muito útil. Show? Senhores, então bora lá, bora para a quinta e última questão, deixei a mais difícil para o final, viu? Ela também eu tenho certeza que infelizmente derrubou aqui uma cacetada de alunos. Eu sei porque de fato eu sou professor também, né? E eu sei quantos meus alunos têm uma certa dificuldade com isso daqui. Então bora comigo, viu? Ela ocorreu ali para a banca Instituto Acesse, Prefeitura de Apiaí, São Paulo, inúmeros cargos, 2025. Show? Então, olha só. A JR Tecnologia utiliza 3 servidores independentes, S1, S2 e S3, para armazenar cópias de segurança de seus dados. Cada servidor tem uma probabilidade de falha no backup diário dada por. Então, eu tenho ali as 3 porcentagens, né, com relação à falha de cada servidor. A falha, viu? Então, por exemplo, o primeiro ali eu tenho 10% de falha, né, e assim por diante para os demais. A empresa considera que os dados estão protegidos desde que, pelo menos, um dos servidores execute o backup com sucesso. Com base nisso, qual é a probabilidade de que, em um determinado dia, os dados fiquem protegidos? E aqui, como sempre, pausa o vídeo, tenta resolvê-la e depois você prossegue para ver se o gabarito bate. Show de bola? Pois então agora vem comigo, meu povo. Olha só, quero que você preste muita atenção para aquela expressão ali, né, que diz pelo menos. Galera, esse é um gatilho muito poderoso desse tipo de assunto. Probabilidade, análise combinatória, elas têm esse gatilho pelo menos. E bora interpretar o que ele quer dizer, não é? Ele quer dizer que ali basta apenas que pelo menos uma dos servidores, não é, realize o backup correto, está ok. Agora você pode ter, por exemplo, o primeiro servidor, você pode ter o segundo, pode ter o terceiro, você pode ter o primeiro e o segundo, né, junto, porque se eu tenho pelo menos um, eu posso aceitar 2 também, 3 também, não é? Ó, visualize o tanto de combinações que eu teria ali, não é, para você fazer individual. Posso ter o primeiro e o terceiro, posso ter o segundo e o terceiro, posso ter os 3. Então, para você calcular toda essa informação, é algo bem mais trabalhoso. Só que bora lá, aqui vem um gatilho, viu? Aqui vem um macetão para você resolver esse tipo de questão, não esquece. O que seria o complementar disso? O que seria aquele evento que falta para que eu tenha 100%? Bom, é a situação de nenhum, não é? O complementar de pelo menos é nenhum. Então, o que aconteceria que eu não quero de jeito nenhum, é que nenhum dos servidores realize o backup, certo? Então, o que é que eu farei aqui? Eu vou calcular o evento complementar e depois eu farei a subtração de 100%, certo? Esse truque é muito bom e muito útil. Então, bora lá. Como é que eu vou encontrar o valor aí do evento complementar? O enunciado me dá, ó. Eu vou multiplicar ali o 10% pelo 8% pelo 5%. Bem rapidinho, bem prático. Vou botar para vocês aí, ó. 10%, 8% e 5%. 8 vezes 5, 40, vezes 10, 400, não é? Ó? E aí eu simplificando ali, cortando os zeros bonitinho, fazendo deslocamento de vírgula, não é? Você vai chegar naquele valor ali, ó, 0,0004. Tranquilo? Lembre-se que aquilo ali, ó, é a porcentagem de nenhum servidor realizar o backup corretamente. Ou seja, todos falharam, não é? E lembrando que o que eu quero é o complementar isso, né? O complementar isso é o quê? É eu pegar o 100%, que é a totalidade, e reduzir aquele valor, o 0,004, não é? Ó? Quando você fizer esse cálculo, é bem bonitinho, nem precisa fazer ele todo, ele já te dá ali a dica de qual seja o gabarito. Letra B de bola, não é?
99,96% de chance de eu ter aí pelo menos um dos servidores fazendo o backup corretamente. Show de bola? Galera, questão muito bacana, viu? Eu tenho certeza que esse vídeo ele vai ser útil para você. Assiste ele com calma, com carinho. Se a dúvida persistir, se for o caso, reassiste ele, certo? E persistindo ainda mais, deixa aí nos comentários, bora interagir, viu? Porque esse tipo de material ele é trabalhoso, mas eu tenho certeza que ele traz muito proveito aí. Pois um abração e até o próximo. Valeu!